Boa noite aos amáveis amigos e irmãos aqui presentes e aos que estão nas diferentes nações, os ministros e congregações. Neste primeiro sábado do mês, embora para alguns ainda seja sexta-feira, mas conforme Gênesis capítulo 1, e de acordo a lei de Deus dada por meio de Moisés, hoje, a esta hora, já é sábado, porque os dias começam pela tarde, segundo a Bíblia. Para os judeus, o sábado já começou ao pôr do sol. Portanto, é sábado desde o pôr do sol em diante. Primeiramente vem a noite e depois o dia. E no espiritual também é assim. Vejam como nos diz aqui no capítulo 1 do Gênesis, desde o versículo 1 em diante. No princípio criou Deus os céus e a terra. Isso foi no princípio. Depois, houve certa situação e a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Viram? Vêm as trevas. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ou seja, que estava preparando tudo durante a noite para a luz vir, um novo dia de luz. E no versículo 3 em diante diz: e disse Deus, haja luz e houve luz. E a luz veio pela palavra falada de Deus. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde, e amanhã, o primeiro dia. E assim segue dizendo, e foi a tarde, e amanhã, o segundo dia, e foi a tarde e amanhã, o terceiro dia, e foi a tarde e amanhã, o quarto dia, e foi a tarde e amanhã, o quinto dia, e foi a tarde e amanhã. Assim, nos fala destes 5 primeiros dias. E depois, no sexto dia, criou o homem. Ali disse, e criou o homem. E logo terminou o sétimo dia. Quer dizer que no sétimo dia já havia terminado a obra. E deu ordem de frutificar e de se multiplicar. Versículos 28 e também do versículo 29 em diante, entregou ao seu primeiro filho Adão todo o planeta com tudo o que tem. Assim vimos que primeiro é a tarde de um dia,
E isso é desde que o sol se põe até que amanhece. E quando amanhece, digamos, de 5 a 6 horas da manhã, essa já é a parte da luz desse dia. E termina a parte de luz desse dia ao pôr do sol. Viram? Primeiro é a parte escura, que começa com o pôr do sol até a madrugada, até pelo amanhecer. E logo no amanhecer começa a parte do dia. Porém, há algo muito importante aí. E é que no tempo da noite, antes que venha a noite, há um pouco de luz, todavia ao pôr do sol. Embora não seja o sol, mas todavia a luz. Porém, essa luz, embora aparentemente pertencente, como por exemplo, ao dia em que se passou, do pôr do sol em diante, digamos, das 17h30 às 18 horas, daí em diante ainda há luz. E essa luz não pertence à sexta-feira, senão ao sábado. Por isso, no tempo da tarde, há luz do outro dia. Termina a luz do dia que estavam vivendo, e a luz daí por diante, que aparece, pertence ao outro dia. Agora vamos ler em São João, no capítulo 6, nos versículos 39 a 40. Onde Jesus Cristo, falando, vamos ler a partir do versículo 36 em diante. Ele disse: mas vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. E do versículo 43 em diante disse: respondeu, pois, Jesus e disse-lhes: não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Promessas para os filhos de Deus no último dia. Esta é uma das grandes promessas para os filhos de Deus. Para que tempo? Para o tempo marcado como o último dia. Queiram assentar-se, tenham a bondade. As promessas para os filhos de Deus no último dia. Para a igreja do Senhor Jesus Cristo chegar a essa promessa, ela começou com os primeiros crentes em Cristo no dia de Pentecostes. E ali começou o estabelecimento da igreja. E dali, na medida em que passou o tempo, a igreja que nasceu em Jerusalém, na terra de Israel, no dia de Pentecostes, em seguida, quando chegou São Paulo,
que foi o apóstolo escolhido como o apóstolo mensageiro para os gentios, da mesma forma como Pedro foi para os judeus. E ambos, os dois, são tipo e figura de Moisés e Elias. Embora São Paulo tenha pregado entre os judeus em Israel e também nas sinagogas de Israel, bem como nas sinagogas que estavam entre os gentios, ele sempre os buscava, indo nas sinagogas, os visitava e lhes falava de Cristo. E muitos gentios se converteram a Cristo, embora entre nações gentílicas. Também os gentios, ao escutarem, a fé de Cristo nascia em seus corações e recebiam Cristo como Salvador. São Paulo foi o mensageiro para os gentios, com quem começou a primeira etapa da Igreja do Senhor Jesus Cristo entre os gentios. E ela esteve passando por esses 2000 anos aproximadamente, que já transcorreu desde Cristo até aqui. A Igreja esteve passando por um processo, por uma etapa, num grande processo do programa divino. Como, por exemplo, quando Israel esteve cativo na terra do Egito, e também como os 40 anos que passou pelo deserto. Tudo isso nos fala das diferentes etapas, são representação, tipo e figura das diferentes etapas pelas quais a Igreja do Senhor Jesus Cristo passaria. Por exemplo, os 40 anos pelo deserto do povo hebreu com Moisés representa as 7 etapas da Igreja do Senhor Jesus Cristo. E Deus esteve alimentando-os com maná e carne de aves, o que nos fala do alimento espiritual que Cristo esteve dando para a sua Igreja. Cristo, sendo o pão que desceu do céu, é o maná celestial, o alimento espiritual para os seres humanos. No livro de Amós, no capítulo 8 e versículo 11, nos diz: vamos ler diretamente aqui. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra. De lo que trata esse passagem. No capítulo 8, versículo 11, do que trata esta passagem, diz: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Ou seja, fome espiritual, de ouvir a palavra de Deus, que é o pão da vida. Não somente de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Disso é que a Escritura nos fala no livro de Deuteronômio, no capítulo 8. E Cristo também citou, quando esteve jejuando por 40 dias, e o diabo lhe tentou, dizendo-lhe: se és filho de Deus, diga que estas pedras se convertam em pão, para que ele comesse e morresse. Porque uma pessoa que está terminando um jejum de 40 dias, se comer pão,
morrerá porque seu sistema digestivo se deteve e terá de começar a romper, a quebrar esse jejum de outra forma. Por isso é que algumas pessoas que não sabem disso, algumas pessoas têm jejuado e depois que comeram pão, banana ou qualquer comida, morreram. É importante entendermos que o mais importante é receber a palavra de Deus para o tempo em que a pessoa estiver vivendo. Essa palavra de Cristo coloca a pessoa no corpo místico de Cristo, nosso Salvador. Porque essa é a voz de Cristo que vem de etapa em etapa e de era em era, por meio do mensageiro que ele envia para a sua igreja em cada era. E é importante que a pessoa reconheça o tempo em que está vivendo, reconheça os sinais deste tempo e receba a palavra correspondente para esse tempo. Porque aquele que é de Deus ouvirá a voz de Deus. São João, capítulo 8, versículo 47. É importante se fazer parte da palavra de Deus para o tempo em que a pessoa esteja vivendo, a qual o Espírito Santo traz, o qual viria e daria a conhecer todas as coisas que sucederiam. Portanto, será uma obra de Deus por intermédio do Espírito Santo, ao chamar as ovelhas de cada tempo. Reconhecer as promessas que há para esse tempo é importante, porque para cada etapa da igreja há grandes promessas. Mas para que tempo é que há as maiores promessas? Para este tempo no qual estamos vivendo. Os 7 dias da semana são tipo e figura dos 7 milênios, desde Adão até este tempo final. A Escritura nos diz que nos últimos dias Deus fará tais coisas. Enviará seu Espírito Santo, derramará do seu Espírito Santo sobre toda a carne, sobre toda pessoa que o receba como seu Salvador. Na carta aos Hebreus, no capítulo 1, do versículo 1 ao 3, nos diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, como é que Deus fala ao povo? Por meio dos profetas. Por isso, quando Jesus Cristo veio, também era um profeta. E a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Quando disse que nos falou por intermédio de Cristo, disse nos últimos dias. E já transcorreram aproximadamente 2000 anos desde Cristo até hoje. Porque, assim como há 7 dias na semana, e os últimos dias da semana são a quinta-feira, o 5º dia, a sexta-feira, o 6º dia, e o sábado, o 7º dia. E diante de Deus, um dia é como 1000 anos para os seres humanos. Portanto, quando nos fala dos últimos dias, são os 3000 anos, os últimos 3 milênios, que são o 5º milênio,
o 6º milênio e o 7º milênio. E estes são os milênios em que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Assim, a Escritura nos diz, no que lemos no princípio, disse que Cristo ressuscitará todo aquele crente que tenha morrido fisicamente. E quando o ressuscitará? Disse, no último dia. Portanto, a ressurreição ficou estabelecida por Cristo para o último dia. Cristo estabeleceu quando, em qual milênio, em qual dos últimos dias, ele ressuscitará os mortos. Porque é Cristo quem disse que o fará. Portanto, ele o fará. Essa é a maior promessa, juntamente com a promessa do batismo do Espírito Santo. Porque com o batismo do Espírito Santo se produz na pessoa o novo nascimento. E ela entra numa etapa espiritual com Deus, reconciliada com Deus por intermédio de Cristo. Até que termine todo o processo. E assim, os mortos em Cristo sejam ressuscitados em corpos glorificados para nunca mais morrerem. Ressuscitados jovens para toda a eternidade. Onde aqueles que tiveram o cabelo já branco, ou que o cabelo tenha caído, os veremos jovens com todo o cabelo que lhe corresponda no novo corpo. E os que estiverem vivos neste tempo, quando forem transformados, estarão jovens, com todo o cabelo que lhes corresponda. Porque Deus até já contou os cabelos que nós teremos no corpo glorificado. Nenhum fio de cabelo perecerá. Portanto, o corpo eterno foi pensado por Deus, foi desenhado por Deus na sua mente. E depois, o corpo físico que teríamos, que seria mortal. Portanto, somos agradecidos pelo corpo que temos e pelo que Ele nos dará quando Ele glorifique a todos os crentes em Cristo. E tudo isso será para o último dia. Também a vinda do Senhor será para o último dia, conforme ao que Ele prometeu. Porque Ele vem, e se Ele ressuscitará os mortos e transformará os vivos, então terá de haver um tempo. E vejam que fácil é. Vocês sabem o dia para a vinda do Senhor e o dia para a ressurreição dos mortos e para a transformação dos vivos? Claro que sim. O último dia, pois Ele já o disse. E o último dia é o 7º milênio, desde Adão até aqui, para os seres humanos. E vejam para o que é a vinda do Senhor, para o que Ele virá. No capítulo 3 de Filipenses, versículos 20 ao 21, nos diz: mas a nossa cidade está nos céus. É porque a cidadania de cada pessoa é do país em que ela nasceu. E o nosso nascimento terreno foi num país. Por isso nós temos a cidadania desse país. E se a pessoa é cidadã de outra nação, então ela obtém a cidadania dessa outra nação, como acontece com Porto Rico. Quem nasce aqui em Porto Rico, nasceu como cidadão americano.
Porque nós não temos uma cidadania porto-riquenha ou um passaporte porto-riquenho, porque Porto Rico pertence à América do Norte, de modo que quem nasce em Porto Rico é tão americano como quem nasceu em Nova York, ou em Arizona, ou em Washington, ou em qualquer estado americano. E quem nasceu em outro país obteve a cidadania americana, pois a obteve conforme as leis estabelecidas para obtê-la. E toda pessoa desejaria ser um cidadão celestial, que é a cidadania mais importante, para o qual a pessoa tem de nascer de novo. É pelo nascimento. E esse é pelo novo nascimento. Porque Jesus diz para Nicodemos, no capítulo 3 de São João, do versículo 1 ao 6, na verdade te digo que aquele que não nasça de novo não pode ver o reino de Deus. Assim como para vermos esse reino terreno, nós tivemos de nascer. E assim, para ver o reino de Deus, que está na sua fase espiritual, e que brevemente estará na sua esfera física também, tem de nascer de novo, para ver esse reino espiritual no qual fomos colocados por Cristo, por intermédio do novo nascimento. Ao nascermos da água do Espírito, como ele disse, Cristo disse para Nicodemos, na verdade te digo que quem não nasça da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ele nos deu a conhecer como entrar no reino de Deus e, consequentemente, nos deu a conhecer como entrar na vida eterna e como ser cidadãos celestiais. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Ele tem o poder para realizar essa ressurreição e essa transformação dos vivos. E isto será exclusivamente para todos aqueles que nasceram de novo, para todos que entraram no reino de Deus, que está na sua fase espiritual, ou esfera espiritual. É para isso que ele vem, para transformar os nossos corpos. E para os que morreram, ressuscitá-los em corpos glorificados, na semelhança do corpo glorificado que Jesus Cristo tem, que está tão jovem como quando ele subiu ao céu. E agora é o privilégio mais grande de ser cidadão celestial. Assim, o maior privilégio é ser um cidadão celestial. Portanto, você é um cidadão, e eu também, do reino de Deus, porque Cristo nos transportou para esse reino. Na carta de São Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, no versículo 13, disse: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Portanto, ele é o herdeiro de toda a criação. E nós somos co-herdeiros com Cristo. E quando nós formos transformados, então nós seremos herdeiros do reino de Deus na terra com Cristo. Herdeiros do planeta Terra completo, porque estaremos como reis e sacerdotes, reinando com Cristo durante o reino milenar e depois por toda a eternidade. A ressurreição é para o último dia, ou seja, para o 7º milênio, contando de Adão até aqui,
que é en el cual o Dios va a milênio, establecer en la tierra, quando Deus estabelecerá o seu reino na terra. y eso será la E isso será a restauração reino de David. do reino de Davi. Esa es otra promesa grande, Essa é outra grande el promessa. establecimiento del reino O de Dios en la estabelecimento do tierra, reino de Deus aqui na la terra, restauración del reino que será a restauração do reino de Pero antes de Davi. eso, Mas antes tenemos disso, la promesa de la nós venida temos a promessa da vinda do Senhor com seus anjos, que son los que são os ministérios das duas oliveiras, de Moisés e de Elias. tenemos la promesa Temos a promessa de una de um recolhimento. tenemos la promesa Temos de la a gran promessa da trompeta, grande trompeta voz de final, trombeta ou trombeta de la final, cual habla en da qual primera de São Paulo nos fala na primeira Tessalonicenses, carta aos capítulo Tessalonicenses, no capítulo 4, 21, versículos 12 y primera de ao Corintios, 18, e capítulo primeira 12, carta aos Coríntios, capítulo 15, 49, do versículo 49 ao 58, en donde nos dice onde ele nos disse: San Pablo, São Paulo nos disse: assim como trouxemos a imagem do terreno, também traremos a imagem do celestial. E agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério: na verdade, nem todos dormiremos. Ou seja, que nem todos nós morreremos, porque os santos, os crentes em Cristo não morrem, mas dormem. Porém, Cristo os despertará, como ele despertou Lázaro, que já estava 4 dias morto. E ele o despertou no 4º dia. E o 4º dia tipifica ou representa a etapa de ouro da igreja, a etapa da pedra angular. Segue dizendo: eis aqui vos digo o mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Nós que vivemos seremos transformados em nossos átomos e, consequentemente, do mesmo tipo de átomos que o corpo físico glorificado de Jesus Cristo tem. Esse será o tipo de átomo que nós teremos. Eis aqui vos digo um mistério. Disse, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a trombeta final. E a trombeta final soará. Essa trombeta final, ou grande voz de trombeta, é a voz do mesmo que esteve falando nas diferentes eras da igreja ou nas etapas da igreja, o qual esteve falando por meio do mensageiro de cada era. Essa era a voz de Cristo por meio do seu Espírito em cada etapa da igreja. E na etapa de pedra angular, agora será quando a trombeta final, ou grande voz de trombeta, será tocada. A voz de Cristo falando aos crentes no seu corpo místico de crentes, que é a sua igreja. Estará falando com essa voz forte da grande voz de trombeta, que também será Cristo clamando, como quando um leão ruge e 7 trovões emitindo as suas vozes. Esse anjo forte que desce do céu no capítulo 10 do Apocalipse é Cristo com o livrinho aberto em sua mão. O livro que estava selado e estava na mão de Deus no céu. Ele o tomou, o abriu no céu, trouxe a terra para a sua igreja, de acordo à ordem, para que seja recebido pela igreja. João, o apóstolo, representava a igreja e também representava a cada mensageiro que ele teria na sua igreja, na igreja do Senhor. E as maiores bênçãos são para o último dia. No último dia,
estarão aqueles que serão transformados. Embora alguns crentes também morram fisicamente, eles ressuscitarão. E como estarão próximos em tempo dos que estarão vivos, os reconheceremos. E quando nós os vejamos, seremos transformados. Se em algum tempo poderia-se desejar não morrer, mas continuar vivendo, é neste tempo. Porque um grande grupo da Igreja do Senhor Jesus Cristo não verá morte, mas será transformado sem ver a morte. E entrará na eternidade. E isso não fará sofrer seus familiares. Não terão de chorar por essas pessoas, porque elas serão transformadas. Embora haverá um tempo de choro também, quando sejam raptados, porque eles desaparecerão da terra. Cristo os levará para a casa do Pai Celestial, na ceia das bodas do Cordeiro. E tudo isso é para o último dia, são promessas para o último dia. Conforme o calendário gregoriano, nós já estamos dentro do 7º milênio, contando de Adão até hoje. E com os anos de atraso que o calendário tem, se contamos os dias de atraso que o calendário tem, que equivale a uns 28 ou 29 anos, nós já estamos dentro do último dia. Ou falta muito pouquinho para entrarmos no último dia. Isso dependerá de onde se conte esses 2 milênios que já transcorreram. Se for contado desde o nascimento de Cristo até hoje, isso dá uma quantidade de anos. Mas se contarmos desde o dia de Pentecostes para cá, ou desde a morte de Cristo para cá, então são menos anos. Se contarmos desde a morte de Cristo até hoje, então seria este ano, 2013, menos os 33 anos de Jesus, isso nos coloca próximo a 20 anos para completarmos os 2000 anos. Mas temos de enquadrar com os dias de atraso que o calendário tem. Portanto, é importante estarmos preparados para sermos transformados no dia e na hora em que esta promessa divina ocorra. Se contarmos desde o dia em que Jesus nasceu até agora, sem contarmos os anos de atraso que o calendário tem, enquadrando o calendário com os dias que o calendário judeu tem, que são 360 dias por ano, e o calendário gregoriano tem 365 dias e um quarto. Então, enquadrando esses calendários, somando os dias de atraso que tem, somando 28 anos, mais 2013 mais 28 anos, nos daria 2041.
ano 2041. por ahí. Isso é o que nos dá. Lo podemos sacar 2013 y 28, 2013 mais 28, 2041 años. 2041 anos. Es lo que nos da. Isso é o que resulta. Pero vamos a ver los números Mas para- vamos deixar os números para outra ocasião. O importante é estarmos preparados, estarmos conscientes de que já estamos no último dia. Si lo dejamos los números como Se están, deixarmos os números como estão, de 365 dias e um quarto, aún contando de Cristo hacia acá, também contando desde Cristo até hoje, nós já estamos no último dia. y llevamos E já levamos 13 anos, já, 13 años se contarmos contándolo en esa forma. dessa Como forma. quiera nos da, Como queira, que estamos en el día posterior. isso nos dá que nós já estamos no último dia. Entonces, Então, ¿qué espera usted? o que você espera que Jesus Cristo faça? Una sola cosa, Ele fará uma só coisa: cumplir cumprir promesas as promessas hechas de parte de que Dios. foram feitas da parte de Deus Dios para Ele realizar en el día posterior. no último dia. Y por eso es importante Por isso é que é saber las importante cosas que Dios sabermos as prometió coisas que Ele realizar prometeu realizar en el día no posterior. último dia. No vamos a estar Nós não estaremos fazendo uma arca de madeira, porque essa foi uma promessa para o tempo de Noé. no vamos a estar Nem estaremos fazendo coisas que eran para otro tiempo. que foram para outro tempo. Esas cosas que fueron Essas coisas que foram para outro tempo, figura, agora são tipo e figura das que Deus fará no nosso tempo. por lo tanto, Portanto, Jesucristo, Jesus Cristo, por intermédio do seu Espírito, estará guiando a sua igreja, conforme al orden conforme a ordem que ele manteve de etapa em etapa. Para cada etapa, trouxe uma mensagem de un mensajero, por meio de um mensageiro que ele enviou ungido para esse trabalho. y eso será E isso será el Espíritu de Cristo, o Espírito de Cristo nessa pessoa, falando à sua igreja. con ese mensaje son recogidos E com essa mensagem, os escolhidos deste tempo são recolhidos. Essa mensagem passa aos ministros que trabalharão com esse mensageiro, como sucedeu com São Paulo, que teve muitos colaboradores ministros que trabalharam levando o evangelho que Paulo pregava. Así, Assim, ahora en el pasado, atuou no passado e assim que obrar, terá de atuar no nosso tempo, porque Deus não muda a sua forma de agir. porque no hará nada el Señor, Porque o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem que antes revele os seus segredos a seus servos, seus profetas. Portanto, con la palabra com a palavra divina correspondente para o nosso tempo, que llegará al que chegará ao ouvido e ao coração das para pessoas, los escogidos del día postrero, chamará e juntará os escolhidos do último dia. esa palabra. E essa palavra se fará carne neles. Em torno dessa palavra que receberam, La promesa para el tiempo que viven, é a promessa para o tempo em que vivem, esa palabra, toda essa palavra, ao se fazer carne neles, palabra hecha carne, em torno dessa palavra feita carne neles, la promesa se materializará a promessa da transformação dos vivos. para la resurrección E para a ressurreição dos mortos em Cristo, en su tiempo, a palavra que eles receberam no seu tempo, a qual se fez carne neles. Em torno dessa palavra é que virá a ressurreição em corpos glorificados para eles. y todo eso, E tudo isso para o último dia. Cristo dijo que Cristo Él disse resucitará que ele ressuscitará a los que creerían en aos él que cuando- creriam nele. Quando? No último dia. Por lo tanto, De tal es modo, importante é importante localizar el día localizarmos o último dia, saber lo que es el día sabermos o que é o último postrero, dia, será de Dios el día postrero, lo cual es el séptimo milenio de que é o último dia diante de Deus, o qual é o sétimo milênio de Adão até aqui, ou de Cristo até aqui é o terceiro milênio. E assim conhecermos as promessas que há para os crentes em Cristo para o último dia. y sabrán E saberão en qué tiempo en el programa em divino que tempo no programa divino
a igreja do Senhor Jesus Cristo estará vivendo. Se estivesse vivendo na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta ou sétima era, ou uma era mais acima, na era da pedra angular, de acordo a essa era, será o que o crente receberá estando vivo. E aqueles que morreram e que não estavam na era de ouro da igreja, eles partiram porque a transformação não era para esse tempo. E nem tampouco era a grande voz de trombeta que soaria para receberem a fé, para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. De modo que estas são promessas para os filhos de Deus, para e no último dia. Temos muitas promessas, e mais ainda, Deus, através do seu Espírito, nos falou e nos abriu mais dessas promessas que foram faladas. Ele nos abriu mais, nos dando mais detalhes dessas promessas que correspondem a este tempo final, as quais hoje estão mais claras para os crentes. Ele nos falou da manifestação de Deus em toda a sua plenitude, que há de vir a igreja do Senhor Jesus Cristo, e que foi refletida em cada mensageiro. E em quem mais foi refletida? Foi em São Paulo e no reverendo William Branham. E ele diz que o que vimos parcialmente manifestado nele, que foi a terceira etapa, será manifestado em toda a sua plenitude quando vier o aperto para os crentes em Cristo. Portanto, um aperto virá. E isso nos faz lembrar as palavras de Cristo quando disse: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Mas Cristo obterá a vitória. Portanto, nós a obteremos com Ele. Seremos transformados nesse tempo de aperto. O reverendo William Branham também nos falou de uma grande tenda catedral que foi mostrada a ele, onde o poder de Deus estaria manifestado e onde muitas pessoas vinham a Cristo, onde ele viu sendo feitos milagres, sinais e maravilhas. Ele esteve ali e falou do que ele viu. E o anjo lhe disse o que sucederia. E o anjo lhe disse que isso seria a terceira etapa. E porquanto Cristo, por meio do seu Espírito, atua no meio da sua igreja e usa os membros da sua igreja para o trabalho que tenham que fazer na terra, de era em era, ele terá a sua igreja trabalhando nesse projeto. Não são pessoas de fora que corresponde fazer isso, senão a igreja do Senhor Jesus Cristo neste tempo final. Por isso o reverendo Lambrand tratou de materializar isso, de que se materializasse essa promessa, mas não correspondia a ele nem à igreja nessa etapa em que ele estava. Isso correspondia à igreja na etapa da era de ouro da igreja, na era da pedra angular. Portanto, estaremos vendo o cumprimento dessa promessa, e será um grande sinal de que a terceira etapa virá. E Deus fará grandes coisas. Escutarão os trovões, que será a voz de Cristo falando, da mesma forma que ele fez nas eras passadas. E estarão recebendo a fé para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Por isso o reverendo William Branham disse que os trovões dará para a igreja noiva a fé para o rapto. Portanto, a fé para ser transformada e raptada. Quer dizer que há umas grandes promessas para os crentes em Cristo e há umas grandes promessas para mim. Para quem mais? Para cada um de vocês também.
Portanto, sigam adiante, sendo fiéis a Cristo, trabalhando na obra do Senhor, neste tempo final, no último dia, no qual nós estamos vivendo. Porque todas as promessas correspondentes ao último dia serão cumpridas. E nós desejamos que Cristo cumpra, através de nós, muitas promessas, porque sempre será Deus atuando por meio da sua igreja sob o novo pacto. O último dia, o 7º milênio de Cristo até aqui, ou o 3º milênio de Cristo até aqui. Promessas para o último dia, a vinda do Senhor, porque não foi para outros tempos, senão a vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo será para este tempo final, para o último dia. A ressurreição dos mortos em Cristo, que ele disse que os ressuscitará no último dia. E assim por diante, há uma grande quantidade mais de promessas, como o cumprimento da visão da tenda e outras promessas, que são para o último dia, as quais nós já conhecemos. E aquelas que faltem por serem conhecidas, ele nos fará saber. A grande voz de trombeta, trombeta final. A voz de arcanjo, a trombeta de Deus, a aclamação, todas essas promessas, a aclamação, alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus, da primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 ao 18. Todas estas são promessas para este tempo final, para o último dia. Portanto, estejamos apercebidos, olhando também os sinais, porque conforme os sinais, temos de saber em que tempo nos correspondeu viver. Os sinais dos tempos, do qual Cristo nos falou em São Mateus, no capítulo 16, falando a um grupo de pessoas do seu tempo, ele disse: mas os sinais dos tempos não sabeis, não conheceis. Ele lhes disse: quando o céu está de um vermelho sombrio, dizeis, haverá mau tempo. Vamos ler isso, porque quando tem nebulosidade é uma coisa. São Mateus, capítulo 16, do versículo 1 ao 4, diz: e chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele respondendo disse-lhes: quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã dizeis, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis discernir a face do céu, e não conheceis os sinais dos tempos? E o que indicam os sinais dos tempos? Em que tempo estamos vivendo? Porque esses sinais ocorreriam num certo tempo, não em qualquer tempo. Temos, por exemplo, os terremotos, os maremotos, tsunamis, e assim sucessivamente. Sempre ocorreram, porém, numa maior quantidade para este tempo final, para o último dia. E para a ressurreição dos mortos em Cristo haverá um grande terremoto. Quer dizer que haverá confusão nesses dias. Pensarão que morreram aqueles que foram no rapto. Aqueles que forem, eles pensarão que morreram, porque o rapto será um segredo. Somente aqueles que saberão
y algunos familiares será os que forem, que quedarán en la e alguns familiares que ficarão nesta terra. Como na ressurreição de Cristo, os seus discípulos souberam, como no creyeron, os demais não souberam ou não creram. así también Portanto, assim também será na ressurreição dos crentes em Cristo e na transformação dos que estiverem vivos no último dia. las promesas As promessas para los hijos de Dios. para os filhos de Deus no último dia. Portanto, Hemos estado viendo terremotos, estivemos vendo os terremotos, maremotos, tsunamis, hemos estado vendo também as nações que están que estão en una situación de numa situação Lo que difícil. vemos es violencia en la E o que tierra, nós vemos é a violência na todos terra, los niveles em todos os de níveis las naciones. das nações. En el campo militar, No terreno ou campo militar, as guerras e rumores de guerras. y en el campo E no campo de la salud, da saúde, cada día más cada dia enfermedades, surgirão mais enfermidades e pestes, pestes, se les llama también en la Biblia, como também são chamadas na Bíblia. habrá otras señales Haverá também outros sinais, como o sinal da figueira, tierra, que é Israel na sua terra, la señal de los otros o árboles. sinal das outras árvores, Está viendo cómo están luchando por que está se vendo como estão lutando pela sua liberação. del Medio Oriente, Ou seja, muitas nações do Oriente Médio, las demás naciones, e a figueira Israel, que está e as outras árvores, as demais nações, que estão florescendo. allí con ellos, O verão ali com eles, e a primavera árabe, tudo isso é bíblico. es bíblico, por lo tanto, Portanto, tenemos que temos de ter todo abierto. os nossos olhos Y abertos. ahora el problema de Siria, E o problema da Síria e Estados Unidos, que está por ahí, que por aí y hablándose mucho de eso, estão falando muito disso. no va a pasar nada que Dios no haya visto. Não se passará nada que Deus Pero não tenha visto que se passará. Porém, oramos porque pela es más paz, fácil vivir porque tranquilo é mais fácil vivermos en tranquilo apertura. do que em aperto. Pero si necesitamos Mas se necessitarmos apertura de um aperto para beneficio, para o nosso benefício, pues la vamos a tener. pois o teremos. Por lo tanto, no estemos Portanto, apegados a não las estejamos sino apegados às coisas materiais, senão às celestiais. veamos Cristo diz que quando vêssemos esses sinais, estas cosas, quando vêssemos estas coisas, que levantássemos as nossas cabeças para o céu, ou seja, para as coisas celestiais espirituais, porque a nossa redenção, que será a nossa transformação, está próxima. adelante, Portanto, sigam adiante servindo a Cristo, conociendo las promesas conhecendo as para los promessas hijos de Dios, para os filhos de Deus, para el día postrero, para o último dia, y esperando e esperando cumplimiento de o cada una de cumprimento de cada uma delas. ellas. La iglesia del Señor Cristo A Igreja do conquistará Senhor Jesus Cristo conquistará todas as promessas pela fé. esto. Cristo disse Dijo que estaría con su que ele iglesia estaria com a sua todos igreja los días hasta el fin em del mundo. todos os dias até o fim do mundo. 28 versos, São Mateus capítulo 28, versículo el 20. Espíritu Santo, Él está Ele está em Espírito Santo com a sua igreja desde o dia de Pentecostes. Primeiro esteve em carne com o grupo com quem começou a igreja, com seus discípulos. Depois estaria em Espírito Santo no meio da sua igreja, da igreja do Senhor Jesus Cristo sob o novo pacto. E ele continua conosco. Ele disse, até o fim do mundo. Portanto, sabemos que ele está nos guiando e que cumprirá cada promessa correspondente para este tempo final, para o último dia. O que inclui não somente os dias em que estaremos vivendo nessa terra, nesses corpos mortais, mas quando tivermos um novo corpo, na maior festa do universo, na maior festa do céu, na ceia das bodas do Cordeiro, a qual não será qualquer pessoa que poderá ir. A pessoa terá de ser convidada e aceitar esse convite e ter a roupa de boda.
que tem duas partes importantes. O batismo do Espírito Santo, onde a pessoa obterá o corpo angelical, e a transformação do corpo físico, porque com esses corpos mortais não podemos sair deste planeta Terra e não há transporte aéreo que nos leve à casa do nosso Pai Celestial. Porém, iremos, porque Cristo nos levará. E Ele já sabe o caminho. Ele sabe o caminho para vir e sabe o caminho para ir também. Assim, estejam firmes nas promessas para os filhos de Deus, correspondentes ao último dia. Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, estejam com cada um de vocês que estão aqui presentes neste 7º dia da semana. No primeiro sábado do mês. Ou seja, que nós estamos no dia que representa o milênio, no dia que tipifica o último dia. Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, estejam com todos vocês e também comigo. E com vocês que estão aqui presentes e com vocês que estão em outras nações. E Miguel, que Deus te abençoe e te guarde. Te use cada dia mais e mais em sua obra. Te dê muita saúde, muita força e te use grandemente até que sejas transformado. E depois te siga usando todo o tempo em que Deus queira no céu, quando estivermos lá na ceia das bodas do Cordeiro e no reino milenar também. E a cada um de vocês também, que estão aqui presentes ou em outras nações, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E continuaremos nos vendo já no próximo domingo, com a ajuda de Deus, desde aqui. E agora deixarei com vocês o reverendo José Benjamin Pérez para continuar ou finalizar.